Afinidades, Ana de Valdo Franco Cláudio. Não se pode implantar a paz, vence a tua violência íntima. Quando a amizade unir as criaturas com desinteresse, as paixões desgastantes cederão lugar aos júbilos espontâneos. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração, regularizados os débitos da consciência. Tenha coragem de não perder a paciência ante o agressor, e tanto ficar igual a ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, por mais esse aprendizado, vendo a vida tão difícil, tantos sacrifícios, tanto empenho, tanta disposição desses nossos irmãos que iniciaram a divulgação de sua doutrina. Vendo essas dificuldades, Senhor, aí nós nos vemos como ainda somos fracos, vacilantes, e muito falta para nós. Mas aqui estamos, Senhor, aprendendo, nos esforçando para colocar na prática, nos esforçando para que a cada dia, nem que seja somente 1 milímetro, a gente consiga viver o seu Evangelho. Pedimos, Senhor, por todos do grupo, por os que estão aqui, por os que virão, por os que não poderão vir, que possam todos receber suas bênçãos, sua paz, e que possam todos estar nesse melhor, bem melhores do que estavam ainda há pouco. Pedimos não só por nós, Senhor, pedimos pelos nossos vizinhos, nossos parentes, amigos, familiares, por aqueles que se relacionam conosco. E um pouco mais, Senhor, pedimos pela nossa cidade, nosso estado, nosso país e pela humanidade. Que a sua paz recaia sobre todos, possam todos, ao receber essas boas vibrações, essas boas energias, pararem, pensarem e ver onde cada um precisa fazer a sua reforma, a sua modificação. Obrigado por tudo, Senhor. E pedimos também que abençoe os nossos irmãos espirituais aqui presentes, aqui junto a nós, aprendendo, nos instruindo. Que o Senhor também derrame sobre eles as suas bênçãos. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. A Elisa não vai poder vir. Tá? Tinha um esquenta tamborê, não sei aonde aí, e ela... Aí? Tem que aproveitar enquanto o tamborê não está frio, tem que esquentar, aproveitar logo. Bom, então, senhor Roberto, eu ia pedir a Consuelo, mas a Consuelo chegou em cru, acho que saiu na internet, não deve estar legal, né? Para a gente, nós mesmos, se eu puder ir lendo, né? Nós paramos no Paulo, hoje o livro é Paulo e Estevão, né? Nós mandaram mostrar, né? O livro hoje é o Paulo e Estevão. Nós estamos no capítulo 5 da segunda parte. Nós estamos no livro velho na página 376. Eu não sei o livro novo. Tem aí, Jorge? 332. Livro novo, página 332.
nós vamos começar num parágrafo que fala depois de bem informado. É isso? Situação religiosa, isso. Tá. Só uma coisinha antes, porque só para fazer, não, a gente chegar onde nós estamos, fazer um make, né? Quando Paulo volta da sua primeira viagem da divulgação do cristianismo, ele encontra a igreja de Antioquia totalmente, né, diferente, né? Não era mais aquilo que ele deixou. A igreja também estava cheia de rompimentos, desunião, estava muito, muito complicada mesmo. E Paulo falou, Barnabé falou, e viram que não estava tendo uma solução. Até que Paulo teve a grande ideia de convidar Simão Pedro para ir lá conversar com eles e tentar unificar a igreja, né? E o Simão chegou, está conversando com eles, né? Mas antes aqui um parágrafo acima fala sobre a morte do filho de Zebedeu. O filho de Zebedeu que se refere é o Tiago menor, irmão do João Evangelista, tá? Que foi morto lá por ordem dos fariseus, né? Do Sinédrio lá, né? Tá? Então, aí começa, né? Simão Pedro primeiro conta sobre esse problema e agora Simão Pedro também vai falar sobre os problemas de Jerusalém, que são parecidos com o que a Antioquia, que não tinha problema, está passando agora. Ok? Boa noite, dona Lourdes. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Vamos lá, então? Boa noite. Não, eu queria saber qual parágrafo que nós paramos, que eu não anotei aqui. Tá, nós paramos no capítulo 5 da segunda parte, no livro velho, página 376, no livro novo é 332, né, Jorge? Mas qual parágrafo? 332, lá no final da Lá no final da... Se for o livro novo, 332, lá no final. Aonde? Depois de bem informado da situação? Isso tá. mesmo. Está marcado? Beleza. Então vamos lá, seu Roberto. Seu Roberto hoje é o arauto da verdade, viu, dona Lourdes? Isso, né? Até ter voltado do pancadão, né? A Elisa foi para o esquenta-tamborim aí, entendeu? Que ela não vai poder vir hoje, tá? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos o lá. estudo hoje é Paulo Estevão, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava. O parágrafo é esse mesmo, né, Fran? É esse mesmo. Em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas. No centro de todas as atividades, permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do mestre. Mas como proceder? Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa encetada desde muito tempo. Instantinho, seu Roberto. O Consuelo está com dificuldade de entrar. O que acontece? O Tiago tem um papel importante, né? Ele não está jogando contra. Ele está lá, né, utilizando essas técnicas farisaicas, né, para conter o próprio movimento farisaico. Né? O que acontece, o que o Pedro está falando lá, tem os mesmos problemas que a Antioquia. Né? De um lado, Tiago rigoroso até, né, em relação às leis na Torá, apesar que já não tinha muito a ver com o Evangelho, né? Mas na hora mesmo que vinha a turma né, para o quebra-quebra, né? O Tiago defendia, que eles respeitavam o Tiago e tinham que parar, né? Quando o próprio Saulo
invadiu a casa do caminho e encontrou Tiago orando, né, os pergaminhos da lei mosaica. Né, de joelhos, falou, não, aqui está um homem que respeita as leis, então nós não podemos mexer com ele. Tiago era mais pelo Torá, né? Do que pelo Evangelho de Jesus. Não, ele era pelo Evangelho, só que ele foi, de uma certa forma, obrigado, e por superstição também, né, a usar a Torá, né? E se tornou, de uma certa forma, um escudo. Um escudo. Né? Ele era também, no final, quando ele for conversar com Paulo, mas lá na frente nós vamos ver que o tempo todo ele foi obrigado a fazer isso. E não adianta muito, porque a morte dele vai ser horrível, né? Mesmo sendo seguidor de uma, entre aspas, da Torá. Né? O Consuelo não está conseguindo entrar. Hein? Bom, vamos lá. Alguém quer falar? Então vamos embora. Quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Se trabalhar por suprir a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição, pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E as necessidades? Seria justo prejudicarmos os mais favorecidos por causa de um ponto de vida pessoal? Ponto de vista, né? Veja bem, o que Pedro está falando aí? Se ele fosse suprimir essa influência de Tiago, eu acabaria com a casa do caminho. Tá? Então, ele está vendo o seguinte, ele realmente foi muito sensato, ele está vendo que é melhor aguardar o momento certo, né? Esperar, né? Porque para acabar com tudo aquilo que foi criado, né, de uma hora para outra, só por causa de para defender, não, nós somos cristãos, é o evangelho. Preferiu dar uma trava, né? Dar um tempo e aguardar, né? O momento certo para que possa agir de acordo com o evangelho, para pregar o evangelho. Tá? Ele foi muito. A gente vai ver que o Pedro mudou muito, muito. Ele se tornou realmente o braço direito do Cristo. Agora a gente vai compreender Pedro. E mais lá na frente vai ter outra passagem também que ele realmente mudou. Vamos lá? Foi uma mudança bastante consciencial dele, né? Muito. E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava. Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos circunstanciosos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Bom, Jesus não falou sobre os incursos, mas deixou bem claro que não é esse problema aí que vai levar ninguém, né, para o reino. Não é isso? Deixou bem claro, quer dizer. Mas compreenda quem quiser, entenda quem quiser. Boa noite, conselheiro. Finalmente, hein? Boa noite, estou tentando. Tá, conseguiu. Continue que conseguirá. Falou, já? Sim, eu gostaria até lembrar a passagem de Francisco de Assis, né? Porque é missionário também. O mesmo, você citou aí João Evangelista, só que numa outra época, né? De 200 para cá. Ele, quer dizer, ele encontrou muita dificuldade até para fazer a devida divulgação, né? Ou do cristianismo. Quando ele despertou, era a igrejinha para a reconstrução. Depois que ele caiu no real, que não
não era os bens, vamos dizer assim, da terra, materiais. Mas ele deixou um trabalho muito grande. Dois, e quando ele foi lá falar com Saladino, até ele ficou, eu não sabia. Nessa ida, ou vinda, depois, pediu para poupar as crianças e os idosos, as mulheres também. E o Saladino ali cumpriu a palavra, né? A palavra de rei não volta atrás, vamos dizer assim. Era concepção do povo mais antigo. Pois é, uma das crianças ficou cega. E aqui, ele fala, aqui assim está escrito, né? Quando a tempestade religiosa ameaçar destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, o farisaísmo esbarra na observância rigorosa dos companheiros, que é obrigado, né, a paralisar a ação criminosa encetada, né, desde muito tempo. Também a gente tem o Kardec, né, com relação às obras básicas e encetadas por alguns, eu coloco aqui farisaísmo, mas pelos próprios membros da igreja. Lá o bispo de Barcelona mandou pôr fogo naquilo, né, que estava lá, que eram os livros. Enfim, é só comparações, porque isso ao longo do tempo a gente vem encontrando inúmeras barreiras aí. E continuamos encontrando, né? A frase do livro Libertação, de segunda-feira, agora que passou, quando o Gregório se encontra com o Google, tá? Ele fala que a mãe dele, a Matilde, né, segue o cordeiro. E nós seguimos os dragões. Aí veja bem, né, quem segue os dragões? São aqueles que não querem seguir o cordeiro. E muitas vezes nós falamos que estamos seguindo o cordeiro, seguindo o Cristo. Aí cai esse problema seríssimo que é, né? Com áreas de religiosos, e nós estamos, infelizmente, alimentando o mal. Mesmo que não tenha a vontade, seja uma decisão consciente, mas cada vez que a gente dá uma vacilada como cristão, nós estamos alimentando ele. Porque ele fala também, o Gregório, que vivem dessa nossa energia. É o alimento deles. O ódio, a raiva, a temperança. Até na prece inicial, você citou os momentos difíceis que nós estamos atravessando e as dificuldades que nós encontramos. O pouco vamos dizer, de lucidez que nós temos, às vezes nós esbarramos em decorrência das próprias necessidades da nossa vida cotidiana, né? Porque eu entendi, eu estou acrescentando alguma coisa na prece inicial que você fez aí. Pois é, nós estamos nisso aí, essa questão aí, tomar muito cuidado, né? Nós estamos, né, firmes com o cordeiro, né? Sabemos que vamos derrapar, mas não podemos largar isso. E aqui nós estamos vendo um problema que já começou, né, há 2000 anos. E continua, não era para já estar já assim, mas é que nós somos uma turma meio rebelde, né? Nós somos uma turma muito rebelde. Tá? Nós, a humanidade terrestre, né? E nós falamos também na quarta-feira sobre os exóticos da Terra, né? Que somos nós, né? Não fomos boa bisca, né? Como se falava antigamente, em outros planetas. Estamos aqui reunidos para nos melhorar. Então, o negócio é sério. Seguir o Cristo para a gente ainda é complicado, mas nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Vamos lá, senhor Roberto? E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava. Sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista, e tudo em vida para exterminar a árvore do Evangelho que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos.
É indispensável, pois, todo cuidado de nossa parte a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Então, a gente está vendo assim. Oi? Tá, Falar, Sam? pode, vai, não, pode ir. É que a gente está falando nessa questão aí da árvore do Evangelho. Ela foi plantada onde? Palestina, né? Israel, Palestina, por ali. Depois veio para a Europa, Roma. Depois França. Depois Brasil. Olha só como essa árvore ainda não conseguiu se firmar dentro do planeta. Ela cresceu. Hoje o cristianismo acho que é a maior religião do planeta, né? Apesar que o Islã também está muito próximo. Mas a questão da aplicação disso em nós que ainda está complicada. Por isso que essa árvore do Evangelho mudou de lugar várias vezes, né? Foi aqui, ali. Tomara que em breve ela desabroche e fique por aqui, ou um próximo lugar, mas que fique para sempre, que a humanidade toda, aliás, que a humanidade toda passe a ter em cada casa, em cada coração, essa árvore do Evangelho plantada, né? É isso que a gente tem que também dar uma pensada nisso. Vamos lá? Quer falar? Os companheiros faziam parte... Peraí. Fala, João. É rapidinho. Aqui, o que ele está fazendo essa colocação, eu estava lendo a conclusão 9 do Livro dos Espíritos. Olha só um pedacinho aqui que coloca o Santo Agostinho. O Kardec, nessa conclusão 9, ele inicia, joga a mensagem no Santo Agostinho, depois ele entra ele, e depois o Santo Agostinho encerra. E a conclusão diz assim, ó, por bem longo tempo, bem de encontro, que nós estamos lendo aí, ó, estudando, ó, os homens se têm estraçalhado e animatizado mutuamente, em nome de Deus, um Deus de paz e misericórdia, oferecendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas entre si, fizeram partilha do mundo. Julgai-o pelas suas obras, pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam e legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhe indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho, finalizando aqui, ó, né, até o Livro dos Espíritos. É isso que o nosso irmão aqui acabou de colocar. É o que eu entendo. Né? Que muitas dessas verdades estão sendo dicotomizadas por essas pessoas aí que se dizem, né, sem entrar em apontar isso, daquilo, ou outros e tal. Ele fala em fariseus e escribas. As fariseus reencarnados ainda endurecidos, né? Tem uns fariseus assim, tipo um que está na doutrina espírita, que fala muito bem, parece que esse já se consertou, né? O Haroldo, ele mesmo fala, eu acho que eu já fui fariseu. Para entender a Bíblia, né? Não só o Evangelho, mas a Bíblia igual ele entende, com toda certeza, foi um doutor da lei, viu? Entender aquele conhecimento dele é fantástico, né? Sobre o Antigo Testamento, né? É muito bom mesmo, muito profundo o negócio. Tá? Também. Então, danadinho. Vamos lá, senhor Roberto. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar
os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais singelo. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia a alma. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos que receavam a alimentação impura e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Bom, só uma coisinha, logo mais, talvez hoje não, mas vai acontecer algo em relação a isso aqui que está falando. Pedro chegou lá catando todo mundo por igual, sem problema nenhum, tá? Fazia questão de ir na casa dos gentios, visitar os gentios. Tudo conforme manda o figurino, tá? Então vamos lá. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Num louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-lo a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam no contentamento. Então, Pedro trouxe a paz. Trouxe a paz. Então, vamos embora. Vamos embora. Eis, porém, que chegam a Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Daí por diante, modifica seu ambiente. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. As festividades íntimas e carinhosas organizadas em sua honra já não contam com a sua presença alegre e amiga. Na igreja, modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam. Parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgava à consciência humana. Bom, a gente nota aí que houve uma mudança radical, né? O Tiago mandou os espiões, né, para vigiá-lo, né? Coitado. Mas criou-se uma situação muito chata, realmente. Muito chata. Ele realmente não quis, nessa sua paz, né, digamos assim, antigamente, né, ele era o brigão da turma, né? A gente vê nos filmes, no Evangelho, que ele era aquele cara que estava disposto a encarar, né? E agora não. Não queria briga, não queria confusão, sempre preocupado com a doutrina, né, que estava nascendo. Era ainda pequena, né? E ele se tornava, às vezes, calado, triste, né? Ele queria expandir mesmo a sua ideia. Mas está sob vigília. Mas vamos embora ver o que acontece. Alguém quer falar? Só vou me despedir, porque eu tenho que ir lá para o outro. Tá. Valeu, Jorge. Valeu. Até segunda-feira, se Deus quiser, tá? Valeu mesmo. Bom final de semana. Paulo observou a transformação, tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado de modo irrestrito à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravaram as circunstâncias de partir.
justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e responsável e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto aos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse parte dos gentios, nesse particular, né? Isso. Deixavam confuso, né? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto aos gentios, junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos nesse particular deixava-o confuso. Sua paixão pelas atitudes francas não era dos trabalhadores que conseguem esperar. Olha só, o Paulo é um temperamento totalmente diferente, né? Por isso que ele é o vaso escolhido. Ele encarava de qualquer forma. Mas veja bem, Paulo não estava no núcleo do cristianismo nascente. Ele estava na divulgação. Ele tinha, né, que ser mesmo afoito. Estava levando para fora. E ele está sentindo dificuldade de entender Pedro. Pedro está cuidando da plantinha, né? Paulo não, está divulgando. Ele está levando para fora, naquela, né, que nós conhecemos, né? Firme, forte, decisivo, etc. Né? E não está entendendo Pedro. Não está entendendo, não está compreendendo o que está acontecendo. Mas vamos lá, que Pedro vai dar tempo, sim. Pedro vai dar uma legal em todo mundo, na boa, até na gente. Vamos embora. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto dos gentios, a menor pergunta dos amigos, nesse particular, deixava-o confuso. A sua paixão pelas atitudes francas não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou a exaltar a emancipação religiosa do mundo desde a vida de Jesus Cristo. Passou uma revista às generosas demonstrações que o mestre dera aos publicanos e aos pescadores. Pedro ouvira-o assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouvia o orador atentamente. Bom, Paulo começa a cutucar Pedro aí, nesse momento. Né? Primeiro fala sobre a liberdade do evangelho, né? Que Jesus passou, tudo mais. Agora, o que é interessante aqui que o Emmanuel fala, né? Essa erudição, né? Esse recurso de hermenêutica, né? Que é aquela facilidade, a gente estava elogiando o Haroldo Dutra, né? É aquela facilidade que tem de pegar o texto sagrado e mastigá-lo, né? Com tranquilidade, trazer tanta coisa nova que a gente nunca imaginou que tivesse naquela meia dúzia de palavras, né? Mas ele já tinha sido preparado, né, para isso, né? Era um grande orador e está provando realmente e vai cada vez mais, né, melhorar-se, né? Bom, alguém quer falar? Senhor Roberto, está tudo bem para o senhor aí ler? Está tudo bem? Está tranquilo? Hein? Está tranquilo aí na leitura, o senhor? Tá. Eu estou um pouquinho nervoso hoje, porque
Eu fiz uma ultrassonografia da bexiga e apareceu um tumorzinho pequenininho ainda. Isso me deixou meio abalado. Mas vamos lá, eu vou conseguir chegar lá. Vai sim, vai sim. Em dado instante, o tecelão de Tarso olhou fixamente para o apóstolo Galileu e exclamou: Irmãos, defendendo o nosso sentimento de unificação em Jesus, não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede, muito amado, Simão Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, em nosso título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Olha só, o bichinho ainda continua meio fariseu também, né? Exatamente. Só que lá no final, quando ele estava em Jerusalém, que ele foi levado, preso para Cesareia, digamos, uma parte da história dele, que ainda a gente vai ler lá na frente, né? Ele não esquece que é fariseu, que quando tentam prendê-lo lá em Jerusalém, ele fala, eu sou fariseu, tá? Porque a raiz dele é farisaica. Não importa que ele virou para o evangelho, né? E o pessoal se admira. E aí param também, respeitam ele, né? É o mesmo lance do Tiago, né? O mesmo recurso que o Tiago usava aqui para defender a casa do caminho, né? Dos fariseus, ele usou naquele momento em relação aos próprios fariseus, irmãos dele, né? Eu sou a fariseu, a Nifarushi, em hebraico. E ele falou em hebraico, que era a língua sagrada, aí que o pessoal respeitou mais ainda. Naquela época, lá em Israel, já não se falava tanto o hebraico, tá? Falava mais o siríaco ou aramaico, que é a mesma coisa. Tá? Que eles ficaram 300 anos na Síria, né, como escravos, e aprenderam esse idioma e depois de lá foi utilizado direto esse idioma. O hebraico ficou mais somente mesmo para a religião, tá? Para a Torá, né? Os livros que eles tinham eram tudo escritos em hebraico. Então, o grupo que se dedicava ao estudo, a aprender o hebraico, sabia, falava, etc. Mas alguma grande parte, como sempre acontece, né? Não se interessava, só falava o aramaico, né? E é interessante que essa história aí, depois de tantas confusões, o hebraico, né, depois dos anos 150, teve também dificuldade de se manter, a escrever um monte de livros sobre a parte oral da Bíblia, né, que a Bíblia tinha a parte escrita e a parte oral, né? A Torá escrita, a Torá oral. Aí fizeram escritos da Torá oral, né? Se tornam também escrita, né? E quando chega agora no ano de 1900, mais ou menos, um judeu, não me lembro o nome, viu que o hebraico de novo estava se perdendo. E o que faz ele? Moderniza o hebraico. Tá? Esse que hoje ensina nas faculdades, o hebraico é o hebraico moderno, o hebraico que se fala em Israel. Não é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico é difícil demais, porque o que aconteceu moderno? Naquela época, eu não sei números, tá? Vou chutar aqui só para a gente ter uma ideia. Na época de Jesus, vamos supor que o idioma hebraico tivesse 20 mil palavras. Um exemplo, acho que não tinha isso não, tá? Não tinha isso. Mas vamos botar aqui só para a gente compreender. Quando esse Joseph não sei o quê, né, que resolveu criar o hebraico moderno, né? Ele pegou isso aí e colocou as novas palavras que não existiam, por exemplo, televisão, avião, telefone, relógio. Então, duplicou mais o idioma, tá? Que modernizou. Então, é hoje o idioma que se fala, tá, em Israel e é ensinado nas faculdades, né? Então, é isso aí, né? Paulo era fariseu, mesmo evangelizador, né, no caso, era fariseu. O sanguezinho estava lá correndo. E aqui está mostrando, né? Confusão. Vamos embora.
Alguém quer falar? Acho que vai todo mundo amanhã correr para uma faculdade para aprender hebraico, né, seu Roberto? Sabendo disso, né? Pra mim não vai dar muito, não. É meio difícil de aprender com a idade que eu tenho, mas vamos lá. Vamos lá, seu Roberto. Tem uma observação aqui nesse Sim. mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Uma observação de Emmanuel. Então, Emmanuel diz o seguinte: as observações de Paulo na Epístola aos Gálatas referem-se a um fato anterior à reunião dos discípulos. Eu abri o Gálatas, tá? Está aqui comigo. E vem chegar, né? Ele vai fala sobre esse acontecimento, né? E cita, né, alguns detalhes sobre essa questão, né? Quer seguir o Cristo? Ele aproveita disso para passar para nós nessa carta. Quem quer seguir o Cristo, né, não conhece essas certas palavras. Ele não fala isso aqui, mas a palavra preconceito dá a entender aqui, né? Não existe preconceito, são todos iguais, né? E ele vai combater também nessa carta o judaísmo. Ele fala assim mesmo: o homem, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Tá? Está no versículo 16. É uma coisa que eu já ouvi uma vez. Uma vez tinha um evangélico, tem um conhecimento muito bom, ele fala: você é espírita de sou, vocês estão muito enganados, achando que é a caridade que vai salvar vocês. Eu falei: bom, não sei se a caridade vai nos salvar, mas o Cristo nos predisse. Não, mas Paulo, tá? Eles têm uma paixão por Paulo enorme, principalmente essa carta aos Gálatas, tá? Aqui o Lutero se apaixonou por essa carta, tá? Que o Lutero mais trabalhou foi em cima dessa carta. Nessa palavra que o homem não é justificado pelas obras da lei, tá? O que são as obras da lei? A lei é a Torá, pelas obras de lá. Mas pela fé em Jesus Cristo. A fé não é fidelidade? E quem é fiel a Jesus Cristo, o que é que deve fazer? É o Evangelho. Trabalhar o Evangelho em si. Está lá em Mateus capítulo 25, se não me engano, versículo 28 diante, né? Tive fome, deste de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estive doente, foste me visitar. Né? E vai falando, aí pergunta a Jesus: poxa, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Né? Quando fizeste a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. Essa é a fé, né, trabalhada, né? A fé é a fidelidade a Jesus. Então, estou só tocando esse caso aqui, porque quando eu li, me lembrou desse assunto que aconteceu há mais de 10 anos atrás. E no final, Paulo fala aquela, né? E vivo não mais eu, mas o Cristo que vive em mim. No final dessa história aqui, né? Desse capítulo 2, no versículo 20, né? Não aniquilo, no 21, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém de Deus, é que Cristo morreu debalde. Se a justiça mesmo está só lá, Cristo morreu à toa. Então, não aniquilo a graça de Deus. Respeito, mas não está tudo lá. Né? Deu para entender, gente? Ou não? Para mim, deu para entender. Eu, Dona Lúcia, Consuelo, tudo bem? Tá, tudo bem. Mais ou menos. Mas pode prosseguir. Então vamos embora. Fala, Consuelo. Só uma curiosidade, Jesus era rabino? Olha só, o título que ele aceitou não foi de rabino. Não, desculpa, o título que ele aceitou foi de rabino. Né? Ele não era, assim como é que se fala, não foi colocado, mas todos que chegavam perto dele chamavam de Rabi. Veja bem, Rabi. O que é Rabi? Olha só, Rabinu. Rabinu é o Rabi. Vamos começar por Rabi. Rabi seria no nosso idioma RAB, tá? Lá o rei, o Bet, não tem folga lá, o Rabi.
também não é R assim, né? A pronúncia é com o fecha Rabi, é o mestre dos mestres, um grande mestre, que lá tinha também, tipo assim, o pessoal lá do o Gamaliel era um Rabi, tá? Existiam vários Rabi. Jesus era chamado de Rabi, Que seria mais que rabino. mas que Rabino. Rabino é o mestre de todos nós. Rabi é um grande mestre. Entendi. Deu para entender? Mestre dos mestres, digamos assim. Porque nos filmes que a gente vê, né, ele é chamado de Rabi. Não é Rabino, né? Rabino. Não é Rabi, não é Rabi. Exato. Exatamente. Tem essa pequenina coisa, né? E tem também Rabi, com I, né, no caso, que Ani sou eu, Rabi seria eu, mestre, ou seja, o meu mestre. Deu para entender? Entendi. Rabi, meu mestre. Rabinu, mestre, que é o rabino, no português, mestre de todos nós. E o Rabi estava acima. Entendi. Vamos lá, seu Roberto. Vamos. Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre não o deixou como rocha de fé imortal. No seu coração generoso, temos depositado as mais vastas esperanças. Como interpretar seu procedimento, afastando-se dos irmãos circuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Antes disso, comparecia aos nossos irmãos íntimos, comia de pão de nossas mesas. Se assim procuro esclarecer a questão abertamente, não é pelo desejo de escandalizar alguém, quer que seja, mas que é porque só acredito no evangelho livre de todos os preconceitos errôneos do mundo, considerando que a palavra do Cristo não está algemada aos interesses inferiores do sacerdócio de qualquer natureza. Olha só, que pedrada, que ele não está criticando o Pedro. Não. Na realidade, ele está criticando esse modo de comportamento farisaico que aqueles que estão lá vigiando Pedro, né, estão vigiando, né, estão ali como espiões, né? Não tem nada a ver com o Evangelho. Ele está mandando um recadinho para Tiago, né? Isso. Esse é o problema que o Paulo só vai também consertar lá na frente, né? E logo depois, Tiago vai ser morto, né? Ainda bem que ainda, né, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, né? Isso é lá na frente ainda. Tá? Então tá aí, a palavra do Cristo não se prende a nenhum preconceito errôneo do mundo. Nada disso. Liberdade. É mais aquilo assim, nós não podemos nos prender a essas concepções, esses dogmas criados pelo homem por algum motivo e por alguma, assim, querendo levar alguma vantagem, etc., né? Algum interesse pessoal. O cristianismo não se prende a isso. Paulo está falando isso aqui na cara lá dos 3 emissários, né? Vocês estão segurando Pedro, né? Mas vamos lá. Agora vai surgir um probleminha, né? O ambiente carregara-se de nervosismo. Os gentios de Antioquia fitavam o orador enternecidos e gratos. Os simpatizantes do farisaísmo, ao contrário, não escondiam seu rancor em face daquela coragem quase audaciosa. Nesse instante, os olhos inflamados por sentimentos indefiníveis, Barnabé tomou a palavra enquanto o orador fazia uma pausa e considerou: Paulo, sou dos que lamentam tua atitude neste passo. Com que direito poderás atacar a vida pura do continuador de Cristo Jesus? Isso é aquilo que eu falei. Isso inquiria-o em tom altamente comovedor. Com a voz embargada em lágrimas,
Paulo e Pedro eram os seus melhores e mais caros amigos. Longe de se impressionar com a pergunta, o orador respondeu com a mesma franqueza. Temos sim um direito, o de viver com a verdade e o de abominar a hipocrisia e, o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das remetidas farisaicas, cujas sinuosidades conheço por constituírem o bárbaro escuro de onde pude sair para as claridades do Evangelho da Redenção. Viu? Aí, Paulo não está querendo agredir a Pedro. Está agredindo aquele momento, aquela situação que colocaram ele. Né? Tentaram tirar a liberdade dele. Né? Legal, vamos lá. a palestra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia com uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era mais impressionante pela angústia, augusta serenidade do semblante tranquilo. Olha, Pedro dando uma lição já aí. Já começa aí a lição de Pedro. Essa passagem realmente, tá? Essa é uma do que Pedro realmente agiu como o sucessor do mestre. É o que o Paulo fala antes. Esquentou um pouco acima e ele agora está chamando... Porque ele errou. A experiência que ele adquiriu com os erros do passado, Pedro agora está... Ele agora está colocando para fora a experiência que ele adquiriu, impondo, né, de uma outra maneira aquilo que ele deveria ter já há algum tempo ter feito. Né? O pessoal agora está chamando a atenção dele por tudo que ele já havia feito. Mas isso mesmo. Ele agora está refletiu a tempo e está impondo a condição do seguidor do Cristo, o verdadeiro seguidor do Cristo. A palavra do ex-rabino continuou rude e franca. De quando em quando, Barnabé surgia como uma parte, tornando a contenda mais renhida. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo da batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. Batalha espiritual pela vitória do Evangelho. Legal essa, né? Ele estava preocupado não era com ele, não. Olha só, o que Pedro está pensando aqui vai acontecer também no final da vida dele, quando ele fala, me enterre de cabeça para baixo. Não me enterre, não, me crucifique de cabeça para baixo, que eu não sou nem digno de morrer como o mestre morreu. Pedro está se colocando na sua humildade mesmo, né? Pedro realmente, nesse momento, está realmente conhecendo a plenitude dessa palavra humildade, né? Se colocando, pensando, poxa, eu não sou o mais importante aqui. O mais importante aqui não é Paulo nem Tiago, é o Evangelho. Ele está pensando o que é que eu devo, né? Ele está falando sobre a sublimidade da sua tarefa, né? No campo da batalha espiritual. Ou seja, é uma batalha muito forte, é uma batalha que não está se acabando só no campo físico. Ele está ali matutando. Vamos lá. E tem essa passagem aqui. Entretanto, em todo o curso da discussão, a figura de Pedro era mais impressionante pela augusta serenidade do semblante tranquilo. Ele estava bem tranquilo, sabendo exatamente aquilo que ele queria dizer e fazer. Né? Exatamente. Pedrão. Marca É o Pedrão. Pedrão. É o Pedrão, forte, sarado. Vamos lá. Naqueles rápidos instantes, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pelas vitórias do Evangelho. Ele não está preocupado com
sobrepujar ninguém, vitória nenhuma. Tá? Pela vitória do Evangelho. Era o ideal dele. Né? De um lado estava Tiago, bem elevada a missão junto ao do judaísmo. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização do mundo. De outro lado, então, estava... Roberto, olha só. Tiago, olha só que palavra está se usando aí, né? Conservador. Tiago teve que se manter, não é que ele era conservador, ele teve que manter aquela postura conservadora. Quem é o conservador? É aquele que não quer mudanças. É isso? Conservador. Tiago teve que manter aquela postura em defesa também do Evangelho. E a gente lê e não entende isso. Realmente é complicado entender isso. Pedro explica aqui agora. Poxa, não sei se vai dar tempo para ler esse parágrafo, ele é longo. Acho que era melhor deixar para ler semana que vem, né, senhor Roberto? Voltar nesse parágrafo aqui, eu acho que esse parágrafo aqui, a palestra do Rabino, a gente voltar nesse parágrafo aqui, que é para esclarecer melhor. Porque é para dar... Isso que vai falar agora é uma coisa de muita importância. E depois, quando ele abre... Até então, ele está pensando. Quando ele abrir a boca, então... Sabe aquele negócio daquela famosa... Como é que é? Tapa com luva de pelica, né? Isso impôs um respeito maioral mesmo, que é essa questão do Evangelho. Ok, Consuelo? Dona Lourdes? Tá? Vamos parar por aqui, tá? Porque não vai dar muito tempo para continuar tudo. E agora, desse parágrafo em diante, a palestra do ex-rabino continuou rude e franca, é muito interessante voltar atrás para ter a continuidade e ser melhor entendida para frente. Né? Então, deixa eu até falar uma coisa para vocês, que eu já falei na semana passada, ou essa semana, nem sei, falei. Eu não vou estar aqui na sexta-feira que vem, dia 28. Sexta-feira você não vai estar aqui? Não vou estar aqui, eu devo viajar no dia 28, porque eu gosto de viajar um dia antes para fugir do trânsito, apesar que eu vou para... Bom, vou desligar a gravação, né, gente? É melhor, né? E você vai estar de volta quando? Pois é, eu vou